chama-se exportação. Os mecanismos de comercialização, o PEP, o PROP, o PEPRO, né, o contrato de opção, enfim, estes mecanismos de comercialização têm que ser mais eficientes. Nós discutimos isso com o ministro, temos que esses mecanismos sejam mais efetivos, principalmente na hora da colheita. Nós chegarmos em fevereiro, quando fizermos a abertura da colheita, agora no final de fevereiro, lá em Restinga Seca, esses mecanismos já estejam funcionando, para evitarmos esse atropelo, o excesso de produção naquela mesma época e os produtores em 3 ou 4 meses tendo que vender e faturar. Porque como eles têm um financiamento nos bancos, é apenas uma pequena parte, 30%, 40% do nosso custo, o restante está aonde? É o adubo financiado, o herbicida financiado, o diesel financiado, as peças financiadas, quer dizer, ele tem que buscar recursos e pagar em março, abril e maio, né? Então, as próprias empresas não têm estrutura para garantir esse preço. Então, nós precisamos que estes mecanismos funcionem, né? Os mecanismos de comercialização e a exportação, que há muitos anos nós batemos nesse assunto. Esse ano nós estaremos quebrando o recorde de exportação, seguramente mais de 1,5 milhão de toneladas. Então isso é importante, né, que nós tenhamos esses mecanismos agilizados. Já existem recursos no orçamento para que, chegando na época certa, nós continuemos esse programa de exportação. Para nós é fundamental tirarmos arroz. Então nessa concorrência que nós temos, o arroz entrando do Mercosul e nós exportando, primeiro com etanol, segundo com a exportação e terceiro com o próprio consumo que nós temos aqui dentro do Brasil. Analisarmos isso tudo, esse balanço de situações faz com que nós possamos ter um fluxo melhor, né, e possamos ter preços compensadores ao nosso produtor. Do arrendamento, seja o arrendamento da terra, seja o arrendamento da água. Esse é custo de oportunidade entre o produtor, dono da terra, e o produtor arrendatário da terra. Eu vejo que os nossos sindicatos rurais, os sindicatos trabalhadores rurais, as associações dos arrozeiros, os próprios conselheiros do IRGA, tem que fazer em cada município um encontro de contas, já que nós vamos mexer em toda a estrutura, o que afeta ao governo federal, o que afeta ao governo estadual e o que afeta também ao produtor. Então essa é uma lição de casa que nós devemos fazer. Se o preço está alto, se o preço está baixo, bom, eu acho que o setor tem que discutir esse assunto. Então, como nós estamos fazendo um alinhamento e fazemos um compromisso com o governo, né, seja federal, seja estadual, de nós fazermos também o dever de casa, isso cabe aos nossos sindicatos, cabe às nossas associações de arrozeiros, né, fazermos essa discussão em cada município para ver se o preço da água está no tamanho certo, se o preço da terra está no tamanho certo, porque seguidamente nós ouvimos em Brasília e em alguns outros lugares que o arrendamento é o problema. Não. O arrendamento é parte do problema. O problema maior que eu vejo é o item número 1 que eu citei para vocês, que chama-se carga tributária, federal, estadual e municipal. Imposto dentro da porteira e imposto fora da porteira. Depois é a questão do Mercosul. E assim vai. O arrendamento também é um problema, mas desse tamanhozinho, se nós considerarmos os outros itens. Mas é importante, né, que os produtores façam essa parte, façam essa discussão, né, entre si, para ver também esta questão do arrendamento, que é extremamente importante, mas nós precisamos também resolver, né? Se a gente vai dizer, não, eu só vou cobrar do governo, não, eu também dizer, a minha parte eu vou fazer. Então esse detalhe deixo com vocês, por isso é muito importante que tudo que eu estou falando aqui, né, o setor discuta. Chegue no município, a Associação dos Arrozeiros, o Sindicato Rural, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Conselheiro do IRGA, lidere com o agrônomo do IRGA, com os técnicos das cooperativas, das empresas, discutam essas questões com os produtores. Como é que a gente pode fazer? Nós temos que debater esses itens todos. É que eu estou dando essa sugestão de pautas a vocês, para que com isso tudo nós consigamos efetivamente termos, né, a questão estrutural resolvida da lavoura de arroz.
IRGA tem um papel fundamental desde a década de 40, quando ele foi fundado. A lavoura deve muito ao IRGA, um trabalho importantíssimo. Quero ressaltar aqui os agrônomos, os técnicos, toda a equipe técnica do IRGA, tanto da pesquisa como da assistência técnica, foi fundamental. Então o IRGA, nós também temos que fazer alguma coisa nesse sentido. Há algum tempo já temos conversado essa situação e eu acho que o IRGA, através dos conselheiros, através da direção do IRGA, os diretores, tem que dar uma repensada. Eu sei que a assistência técnica hoje tem sido ampliada nos últimos anos, a própria pesquisa da mesma forma tem sido conceituada e tem sido recebido recursos e aportes, mas esta é uma função do IRGA. O que nós não aceitamos, e esse é um papel que os conselheiros, que os arrozeiros têm que discutir, é o que fazer com o dinheiro do IRGA. A taxa CDO. Eu até concordo que nós não precisamos reduzir a taxa CDO, porque nós reduziríamos também o nosso custo de produção. Mas, se nós pegarmos esse recurso e aplicarmos bem esse recurso, para que o meu colega arrozeiro que está nos assistindo aqui, o internauta, tenha uma noção, hoje o IRGA arrecadou no ano passado em torno de 35, 36 milhões de reais e gastou 20 e poucos milhões, sobrou 15. Mas o acumulado que temos do IRGA em valores nominais, desde o tempo do governo Simon, do governo Colares, do governo Brito, do governo Rigoto, do governo Olívio Dutra, do governo... Não é o problema do governo Tarso Genro. Acumulado desses governos todos, nós devemos ter 90 milhões, em torno de 90 milhões de reais, dinheiro que está no caixa único do governo, que o governo usou para quê? Para pagar folha de pagamento de qualquer servidor, para pagar dívida do Estado. Não é justo que a lavoura que precise tanto, temos que ter esse recurso disponibilizado nesse momento. O que nós podemos fazer com esse recurso? 90 milhões corrigidos, seguramente nós teremos hoje uns 150 milhões de dinheiro da lavoura, dinheiro suado que cada produtor arrecadou para que hoje entre no caixa único do Estado. Então, aos conselheiros do IRGA, discutam essa questão. Nós podemos fazer, vou dar um exemplo, o algodão, através da Abrapa, tem um fundo, arrecada uma terça parte do que o IRGA arrecada, uma terça parte do que o IRGA arrecada. E a situação dos algodoeiros do Mato Grosso Sul, do Maranhão, lá da Bahia, é totalmente diferente. É um grupo seleto de produtores e o que eles têm feito com isso? Basicamente, eles têm um grande trabalho de mercado, de venda no mercado internacional. Não só no mercado nacional, que eles têm uma parceria estreita com a indústria de algodão, parceria estreita com a indústria, mas também estão buscando mercado internacional. Eles são muito ativos nesse ponto e investem pesado nessa questão do mercado internacional, E com isso, essa arrecadação, os produtores com know-how, com experts no assunto, estão prospectando os principais mercados mundiais. Tomam o mercado de grandes países produtores e estão fazendo isso, guerreando com os países lá fora. Então, essa é uma alternativa para o IRGA também. Podemos trazer o próprio atual presidente da Embrapa, o Sérgio Di Marco, outros, o nosso amigo... Eduardo Logman, que foi também presidente, nós temos gente da Abrapa para mostrar para o IRGA, por exemplo, os conselheiros do IRGA, como é que o algodão age, como é que eles fazem o trabalho deles, lobby em Brasília, exportação, pesquisa, enfim. E um outro item importante, eles sustentaram uma discussão, os algodoeiros brasileiros sustentaram uma discussão na Organização Mundial do Comércio, na OMC. E ganharam centenas de milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Uma única ação que o Brasil ganhou foi sustentada basicamente com dinheiro dos algodoeiros, certo? Agora estão recebendo, faz 2 anos que já recebem recursos que os Estados Unidos estão pagando ao Brasil, sustentado pelos algodoeiros. Então, eu vejo que esse dinheiro que o IRGA tem deve ser melhor aplicado. É o recado que dou. Se nós temos que mexer em tudo, vamos mexer. Mas também temos que ver essa questão do IRGA.